A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. E com muita alegria, eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema inerrância da Bíblia. Vamos compreender a respeito da inerrância bíblica. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Se você desejar também o nosso material, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD. De repente você quer poupar o teu tempo, eu já tenho toda a aula preparada para você. De repente você está interessado na minha aula, no meu esboço, nos slides que eu utilizo para poder ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, é muito fácil. A nossa assinatura é trimestral. O link com as nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, onde você recebe todo o apoio para poder ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você encontra o nosso PDF, você encontra também os slides para poder utilizar na ministração da Escola Bíblica Dominical da tua igreja, além do que o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que está imperdível, gente, pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Assim como o nosso workshop de pregação, que é muito legal para você entender em algumas aulas como ministrar a palavra de Deus. Então, espero que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos então deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui do primeiro trimestre da CPAD da classe dos adultos. Gente, nessa nova proposta nós vamos aprender muito nesse novo currículo da CPAD. O tema da aula de hoje é um tema muito especial, a inerrância da Bíblia. É muito importante iniciarmos por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo da lição, que se localiza em Mateus capítulo 5, versículo 18. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresenta também a verdade prática. É muito importante que você apresente a verdade prática em sala de aula, assim como a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 21 e Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao 17. Aproveite também e dê uma olhada no plano de aula. Pode te ajudar muito a ministrar ainda melhor na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória de Deus. E se você desejar estudar ainda mais a palavra de Deus, a Faculdade Refidim está lançando 4 pós-graduações que são imperdíveis e você pode ter acesso a esse material acessando o site da faculdade. São elas: aconselhamento e cuidado, que está muito legal. Também, Ministério de Liderança de Jovens pode te ajudar muito a conhecer a respeito do papel do líder de jovens, assim como Teologia Bíblica do Novo Testamento, que pode te ajudar muito também nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, e História e Teologia e Discurso Pentecostal. Gente, procure, acesse, vale a pena você conhecer esse trabalho tão especial da Faculdade Refidim, que tem uma proposta maravilhosa para te capacitar em Cristo. Norman Geisler comenta que a Bíblia ela alega ser o livro de Deus e ela tem uma autoridade divina. Nós precisamos levar isso em consideração já na ministração da aula de hoje. E, na verdade, os autores bíblicos, como nós estudamos na aula passada, eles afirmam serem inspirados por Deus, receberem essa inspiração do Senhor, ao ponto de dizer que a palavra não era dele, mas a palavra vinha da parte de Deus, da direção de Deus, de uma forma muito especial. Quando eles declaravam em suas profecias, assim diz o Senhor, a exemplo também do profeta Isaías, que dizia, e veio a palavra da parte do Senhor. O próprio Jeremias dizia que a palavra não era dele, mas a palavra vinha de Deus. E essa mensagem da revelação que os profetas recebiam, chegou até nós de modo inspirado, de modo especial, e hoje nós possuímos o texto sagrado em mãos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito que toda a Escritura
Ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Leia esse texto em sala de aula e deixa Deus te usar. E esse termo, escritura, citado aqui na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16, se refere também ao Antigo Testamento. É claro que nos dias de Jesus e nos dias em que Paulo escreveu esse texto, o Antigo Testamento era considerado como palavra de Deus dentro da igreja. As cartas em si, os textos sagrados, os evangelhos ainda estão em estágio de produção e escrita e inspiração da parte de Deus para com os autores. Todavia, nós precisamos também levar em consideração que tanto os evangelhos como as cartas, quando passam a ser circulados no seio da igreja, eles passam a ter peso de palavra de Deus e sendo considerado como palavra de Deus pela própria igreja primitiva, ao ponto de Paulo escrever em 2 Timóteo, especialmente essa mensagem, que toda a escritura ela é proveitosa, ela é divinamente inspirada. Paulo também cita em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, a menção a respeito da revelação de Deus, especialmente em termos do Novo Testamento, Lucas capítulo 10, versículo 7, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, traz esse entendimento que a igreja primitiva agora pega os textos que os próprios apóstolos apresentam, apontando para o Cristo como textos sagrados para a edificação do povo. É claro que nós entendemos hoje muito bem que tanto o Antigo como o Novo Testamento são inspirados por Deus, possuem essa autoridade bíblica aqui, que trazem essa edificação, que apontam para Jesus. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus destaca, e é importante a gente observar a declaração de fé, que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade inerrante, infalível, completa e inspirada por Deus. Tem base bíblica? Tem. Salmos capítulo 19, versículo 7 e João capítulo 10, versículo 35. Os autógrafos, que são os textos originais que foram escritos por esses homens de Deus em épocas diferentes e situações diferentes, são inspirados por Deus. Esses autógrafos foram escritos em pedaços de argila, em pergaminhos, papiros, e suportaram tempo, porque são palavra de Deus e de forma inspirada e também concedida pelo Espírito Santo. Em revelação, os autores bíblicos registraram toda a vontade de Deus no texto sagrado à luz do seu contexto. Norman Geisler ainda comenta que a Bíblia ela é divina desde o seu princípio. A partir do momento que ela é inspirada por Deus como palavra de Deus, ela é palavra de Deus. E existem algumas bases que nós precisamos levar em consideração sobre a inerrância e essa inspiração da Bíblia. Então hoje nós vamos trabalhar muito a inerrância e a inspiração bíblica. O próprio Paulo afirma, em primeiro lugar, que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Sendo inspirada por Deus, considera-se aqui então a inerrância. E a Bíblia, nas palavras originais, no caso aqui dos autógrafos, não contém erros, pois essas palavras foram registradas de modo fiel, de modo digno, respeitoso, da parte dos escritores, através da revelação do Espírito Santo. Tratando então de valores como a salvação, valores éticos, de responsabilidade moral também, guiando o homem para ter um relacionamento com Deus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, que é esse exemplo desse relacionamento. É essa ponte que nos leva agora para Deus. E a Bíblia traz essas respostas profundas para a gente, com base em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Outra consideração que nós precisamos levar em conta é que os autores, especialmente do Antigo Testamento, levavam em consideração que eles registravam a palavra de Deus. Não é à toa que os profetas do Antigo Testamento sempre, em suas profecias, traziam esses termos. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E Deus disse, e veio a mim a palavra do Senhor. Como está presente em várias passagens, e vamos destacar algumas, como Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2.
Outra consideração que nós precisamos levar aqui em conta, especialmente olhando para a Bíblia sobre a sua inerrância e a sua inspiração, é que o próprio Jesus ensinou que a Escritura, ela é palavra de Deus e foi inspirada por Deus nos mínimos detalhes. E a base bíblica está em Mateus capítulo 5, versículo 18. E o próprio Jesus disse que tudo que ele recebeu veio da parte de Deus e afirma isso de uma forma muito especial que foi registrado nos evangelhos. João capítulo 5, versículos 19, 30 e 31, capítulo 7, versículo 16, capítulo 8, versículo 26. Ele falou a respeito da revelação divina ainda futura da parte de Deus, através do Espírito Santo e através também dos apóstolos. Isso está descrito em João capítulo 16, versículo 13, capítulo 14, versículos 16 e 17, capítulo 15, versículos 26 e 27. E aqui nós percebemos que o próprio Jesus fala dessa inspiração. Os apóstolos entendem essa inspiração também. Em quarto lugar, eu quero destacar para você outra consideração importantíssima sobre a inerrância e essa inspiração da Bíblia, que negar a inspiração plenária da Bíblia no completo das Escrituras é, portanto, contradizer, negar também o testemunho de Cristo, negar também a palavra de Deus, é desprezar a obra de Cristo. Isso está presente em Mateus capítulo 5, versículo 18, capítulo 15, versículos 3 ao 6, Lucas capítulo 16, versículo 17, capítulo 24, versículos 25 ao 27, versículos 44 ao 45 também, João capítulo 10, versículo 35, o próprio Espírito Santo, você nega o Espírito Santo quando você nega essa autoridade das Escrituras. João 15, 26, João 16, 13 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 ao 13 e 1 Timóteo 4, 1. E também você nega também a autoridade dos apóstolos em interpretar o Antigo Testamento, em entender essa revelação de Deus e registrar o texto, como está presente na própria Escritura. É por isso que nós precisamos levar em consideração a inerrância e essa inspiração. Pastor Douglas Batista, o autor da lição, ele comenta o seguinte: apesar que algumas pessoas consideram redundante essa visão de inspiração e essa visão também de inerrância, a questão também da autoridade da Escritura, demonstrando que ela é infalível, demonstra então a nossa ortodoxia, a nossa maneira de cultuar, crer, da nossa visão doutrinária também, demonstrando que essa visão doutrinária ela agora é infalível, porque ela é fundamentada na palavra, a palavra é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus nos dá autoridade para poder expor o texto, apresentar o texto e descrever Jesus, que é o centro da teologia. Eu espero te ajudar hoje em sala de aula. Se eu estou contribuindo com você até aqui, deixa teu comentário, é muito importante para a gente a tua participação hoje em aula. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é a inerrância da Bíblia? Esse é o primeiro ponto da lição. Então a gente precisa levar em consideração em sala de aula o que é a inerrância e precisamos definir isso. A melhor maneira de tratar e compreender a respeito da inerrância bíblica é conhecer alguns conceitos. O primeiro conceito é a definição etimológica. Então, o que significa inerrância? Essa palavra inerrância, ela traz essa ideia literalmente de qualidade daquilo que não tem erro. Então, inerrância é a qualidade daquilo que não contém erro. Então, quando a gente fala que a Bíblia é inerrante, ela não tem erro. O segundo conceito é a definição, então, teológica. Essa definição teológica descreve e defende a doutrina de que a Bíblia não contém nenhum erro, de forma inspirada, e ela é infalível e é considerada como palavra de Deus. Salmo 119, versículo 40. E a Bíblia ela é inerrante nas suas informações, naquilo que ela expõe, naquilo que ela declara, naquilo que ela apresenta como cumprimento das suas profecias. E a inerrância da Bíblia ela é absoluta. Então, nessa visão doutrinária, precisamos compreender isso aqui para passar em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o conceito de inerrância bíblica. Norman Geisler faz questão de dizer que a palavra de Deus, a Escritura, não utiliza a palavra infalível a respeito de si mesma. Entretanto, outras afirmações dentro do texto demonstram que ela é infalível. O próprio Jesus disse que a Escritura ela não pode ser anulada.
Isso está presente em João capítulo 10, versículo 35. Em Mateus capítulo 5, 17 e 18, o próprio Jesus também afirma que a palavra de Deus ela não pode ser destruída. Em Isaías 55, 11, o profeta Isaías recebeu a revelação de Deus e descreveu que a palavra de Deus ela prospera, ela vence o tempo. E ela vence o tempo prosperando, crescendo, avançando. Ainda Norman Geisler faz questão de dizer que a palavra de Deus ela tem autoridade divina e isso está presente em diversas formas. Vamos aprender que formas são essas. A primeira forma ela é a nossa autoridade final a respeito das nossas questões de fé e prática. Então a palavra de Deus ela tem autoridade final. Isso está presente em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Volte a ler esse versículo. Em segundo lugar, o próprio Jesus disse que a palavra de Deus deve ser honrada acima de qualquer preceito ou tradição humana. Então ela tem um poder maior. Isso está presente em Mateus 15, versículos 3 ao 6. E como Bíblia, a palavra de Deus, ela é a fala do próprio Deus, fala da autoridade do próprio Deus, fala a respeito dele. João capítulo 10, versículos 34 e 35. Em quinto lugar, nós também precisamos levar em consideração que o próprio Jesus se referiu à palavra de Deus como vinda da boca do próprio Deus. Mateus 4:4. Em sexto lugar, a palavra de Deus se cumpre mediante o tempo, revelando a vontade de Deus em Mateus 5:18. Olha como é lindo isso que nós estamos encontrando aqui com você em sala de aula. Eu espero que Deus te use na escola bíblica para você demonstrar a importância da palavra de Deus para os teus alunos. Incentivar o teu aluno a amar a palavra de Deus. E te ajudando, se eu estou contribuindo com você, comenta aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Bíblia reivindica então a sua inerrância. Nesse segundo subtópico, nós precisamos entender agora a reivindicação que a Bíblia faz da sua inerrância. Norman Geisler faz questão de dizer que a história dá testemunho, então, da durabilidade da Bíblia. Como a Bíblia é resistente, pois ela foi banida, queimada, foi proibida e continua sendo proibida em diversos países do mundo. E apesar de toda a oposição, ela continua sendo palavra de Deus. E o que está escrito nela se cumpre. E aponta para Jesus e traz a revelação da salvação que é o Cristo. Glória a Deus por isso. Isso por quê? Porque a palavra de Deus ela está enraizada, firmada no próprio Deus. É a mensagem do Deus vivo, é o Deus vivo falando conosco. É a ação da Trindade agindo e falando através da Escritura. De uma forma especial, existem alguns argumentos que fundamentam, então, essa inerrância bíblica. Que argumentos são esses? É o argumento a partir de Deus, o Pai. João 17:17. O Deus Pai é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Também temos o argumento a partir de Deus, o Filho, a partir do próprio Jesus. Mateus 16 e 17. Marcos 14, 61 e 62, João 1, que afirma que Jesus é a palavra e a palavra é Deus, nessa revelação maravilhosa sobre o Cristo. E o terceiro argumento, a partir de Deus, o Espírito Santo, que é Deus também, presente em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Faça essa leitura com os teus alunos. Pastor Douglas Batista, no livro de apoio da lição, comenta que o próprio Cristo atestou a respeito da inerrância das Escrituras. De que maneira? Afirmando que nenhum jota e nenhum tio se omitirá da lei, presente em Mateus 5:18. E também demonstrando que a palavra de Deus é a verdade. O próprio Cristo traz essa afirmação, trazendo essa segurança naquilo que nós lemos e acreditamos sobre o texto. Por isso, leia a Bíblia. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Esse é o terceiro subtópico aqui do nosso primeiro ponto. Pastor Douglas Batista comenta na lição, importante você dar uma olhadinha na lição, que o vocábulo infalível, ele traz essa ideia exatamente, ou seja, essa visão de infalível aqui é demonstrar que não possui falhas, que a Bíblia não tem nenhum erro, que a Bíblia não possui falha, no sentido da palavra de Deus, Isaías 55:11. E o que é então esse conceito? É a qualidade ou virtude de infalível, ou seja, algo que jamais pode falhar. Também é importante levarmos em consideração a definição teológica sobre a questão infalível da Bíblia. É a doutrina que ensina que a Bíblia é infalível em tudo que diz. Eis porque é palavra de Deus assim considerada. Então, tudo que está na Bíblia
é palavra de Deus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, é palavra de Deus. Suas promessas são rigorosamente observadas e também são demonstradas como promessas que já se cumpriram e algumas estão se cumprindo e outras aguardam se cumprir no período escatológico. Suas profecias também são detalhadamente observadas e estudadas, a exemplo das 70 semanas de Daniel. O plano da salvação também está presente na Escritura e todo o plano da salvação aponta para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, e a Bíblia dá testemunho que ela é infalível. De que maneira? Deuteronômio 18, 22, Daniel 9, 2, também Mateus capítulo 1, versículo 22, Marcos capítulo 13, versículo 31 e Atos 1, 3. É importante você ler esses textos aí. Pastor Norman Geisler destaca o seguinte, é que a Bíblia ela não pode ser exaurida, ou seja, a Bíblia ela é incansável. O próprio autor dos Hebreus diz que a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Isso demonstra de forma maravilhosa que a Bíblia ela é incansável. Todas as vezes que você vai para o texto, lendo a mesma passagem, por exemplo, você encontra coisas novas. Deus começa a te mostrar a partir da iluminação, o entendimento sobre cada palavra, sobre cada versículo, quando você está em comunhão com Jesus, utilizando também as ferramentas hermenêuticas. Pastor Douglas Batista cita no livro de apoio da lição, por isso é importante você ter esse material, um concílio que aconteceu em 1978 em Chicago sobre a inerrância da Bíblia. Muito legal a declaração estabelecida por esse concílio. Descrevendo que a Escritura, em sua inteireza, ela é inerrante, está livre de toda falsidade, fraude ou lucro. Também foi negado nessa declaração o conceito teológico de entender que a Bíblia ela só é inerrante em algumas palavras espirituais, que ela só é infalível em algumas palavras espirituais. Mas a Bíblia, por completo, nessa declaração, foi confirmada como palavra de Deus, sendo inerrante e infalível. Esse manifesto em Chicago traz esse conceito teológico muito importante que precisamos levar em consideração sobre a palavra de Deus que possuímos em mãos. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, compartilhe esse vídeo na tua rede social. Vamos avançar então para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Espírito Santo ele preservou as Escrituras. Com o passar do tempo, a Bíblia foi escrita em um processo histórico de 1.600 anos. Só o Antigo Testamento ele foi escrito em um processo histórico longo, assim como o Novo. Tanto o Antigo, que recebe aqui a revelação de Deus através de 30 escritores, e o Novo Testamento através de 10, somando 40 autores bíblicos, são inspirados por Deus, que receberam a revelação diretamente do Espírito Santo. E olhar para essa questão etimológica dessa palavra autoridade da Bíblia, você percebe que isso vem do termo latino, que vem da palavra autorita, que traz esse sentido de direito absoluto, inquestionável. Então a Bíblia ela tem esse direito absoluto, ela é inquestionável, ela é a palavra de Deus. Também temos a definição teológica, demonstrando que a Bíblia reivindica para si essa autoridade que ela tem, essa autoridade de ser palavra de Deus, de apresentar de forma infalível e inerrante a mensagem do Deus vivo. E a Bíblia também dá testemunho da sua própria autoridade. De que maneira? Isso está presente em alguns textos bíblicos. Isaías capítulo 8, versículo 20, capítulo 30, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Então nós entendemos que essa Bíblia tem autoridade a partir dessa revelação do Espírito Santo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os manuscritos conhecidos como autógrafos. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Em primeiro lugar, você precisa entender que os autógrafos são os registros originais. Os autógrafos se perderão com o tempo. Os autógrafos são os registros originais dos escritores bíblicos que foram inspirados por Deus e de modo digno e fiel registraram toda a palavra de Deus. Foram escritos em materiais como argila, como por exemplo pergaminho, papiro, e esse material se perde com o tempo. Norman Geisler faz questão de dizer que mesmo a revelação de Deus sendo escrita nesses materiais como tábuas de pedra, se perdendo com o tempo, não perdem a autoridade de Deus e não contém erros. Isso porque essa autoridade ela vem diretamente da parte de Deus.
Deus não pode errar, a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia logo não pode errar. Isso aqui está de modo lógico em si. Então, olhar para os autógrafos é entender essas questões. Aí o aluno pode perguntar, os autógrafos ainda existem? Não, se perderam com o tempo. Mas esses autógrafos foram as palavras sopradas por Deus, por divina obra do Espírito Santo, através da inspiração. Pastor Douglas Batista chega até a citar, tanto na lição como no livro de apoio, descrevendo muito bem que esses são os textos que receberam a grafia dos autores. Estes textos sagrados são os textos originais. O próprio Paulo cita isso em Filemão, versículo 19, Romanos, capítulo 16, versículo 22. Neles nós temos, então, essa inspiração do Espírito Santo usando aqueles homens. Então, os autógrafos se perderam com o tempo. O que a gente tem hoje? A gente tem as cópias de cópias. E nós vamos tratar sobre isso agora, avançando para o segundo subtópico, para poder explicar para o teu aluno de uma forma muito especial. Os manuscritos conhecidos agora como apógrafos. Observe, autógrafos são os originais. Apógrafos são considerados agora as cópias dos originais. Ou seja, a palavra apógrafo traz essa ideia da cópia de um original. Pastor Norman Geisler faz questão de dizer exatamente que nós cristãos nós podemos reivindicar exatamente essa autoridade e inerrância bíblica para os autógrafos, para os textos originais, no momento da grafia em que o autor bíblico recebe inspiração. Todavia, o que nós possuímos hoje são traduções, cópias de cópias que venceram o tempo. Nas traduções nós podemos encontrar alguns termos que não apresentam o sentido original do texto. É importante também levarmos isso em consideração. Mas procuram trazer um sentido daquela palavra que às vezes não se encontra em determinados idiomas. E os apógrafos são as cópias que são realizadas sem erro. São as cópias do registro original e essas cópias sem erro são consideradas agora como cópias que apresentam essa inerrância também, demonstrando esse zelo e esse grau de precisão. Por que nós, como cristãos, levamos tanto em consideração a importância da inerrância bíblica? Porque existem outros textos que existem no mundo que são considerados como verdades e não possuem a mesma quantidade de apógrafos como nós possuímos da Bíblia Sagrada. Esses textos, por exemplo, são filosofias, são textos que são considerados como verdades do nosso tempo, que guiam as pessoas, mas desconsideram a palavra de Deus. E a Bíblia possui diversos apógrafos que comentam e demonstram muito bem a verdade do texto original. Algumas considerações que nós podemos levantar em questão aqui. A primeira é que nós possuímos mais manuscritos apógrafos do que qualquer outro texto antigo que está presente hoje na atualidade. Nós possuímos manuscritos apógrafos que são muito próximos das datas do original. Por exemplo, o nosso apógrafo mais antigo é uma porção do Evangelho de João que data 25 anos pós-morte de João, finalzinho do primeiro século. E aqui nós percebemos que esse apógrafo antigo, ele está presente, ele está perto da datação do primeiro texto. E precisamos também levar em consideração, em terceiro lugar, que os apógrafos foram escritos com precisão. Pastor Douglas Batista chega a comentar, tanto na lição como no livro de apoio, que atualmente existem 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos e a maior parte dessas cópias foram registradas em hebraico e grego, assim como o latim, que venceram o tempo e estão presentes no nosso dia a dia. Também precisamos levar em consideração a visão a partir da perspectiva de Norman Geisler, que os judeus, por exemplo, produzindo os apógrafos, produziam com fidelidade, com zelo, com ritual, ao ponto de respeitar e reverenciar a palavra de Deus. Se você não sabe, quando um judeu estava produzindo um apógrafo sagrado, ele, sendo um escriba, ele tinha a reverência de honrar o nome do Senhor. Escrevendo o texto, todas as vezes que aparecia o nome do Senhor, Yahvé, ele ia, lavava-se as mãos, ficava em pé, com uma pena especial para escrever o nome do Senhor com toda a reverência em um texto feito à mão.
em fidelidade, reverenciando o Senhor através da palavra. Olha como é importante a gente entender esses conceitos. Então, nós temos uma autoridade porque os nossos apócrifos são vários, 25 mil cópias, próximos da datação do texto original, que traz para a gente uma confiança muito grande sobre a inerrância da Bíblia. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os apócrifos e os textos conhecidos como pseudoepígrafos. Nós vamos estudar agora, nesse terceiro subtópico, sobre os textos que são conhecidos como livros apócrifos. A palavra apócrifo, ela vem da palavra grega que traz sentido de outro texto. E é importante nós levarmos em consideração que a Bíblia Sagrada para a gente, através dessa visão do cânon bíblico, se resume em apenas 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Os textos que são acrescentados como apócrifos, eles foram introduzidos na Bíblia Sagrada a partir do Concílio de Trento, em 1546, sendo conhecido como o Concílio contra a Reforma. Porque a partir de Martinho Lutero, a Bíblia agora passou a ser acessível ao povo. E para combater a reforma, a Igreja Católica então traz essa nova proposta de apresentar outros textos e demonstrar que a Bíblia que Lutero traduziu não era uma Bíblia completa. Mas nós sabemos muito bem que a Bíblia Sagrada ela já é completa, em 66 livros. E esses livros foram fechados a partir de 365 a.C., demonstrando toda a autoridade da Bíblia. Os livros apócrifos, eles não fazem parte da lista oficial da Bíblia que nós possuímos em mãos, da Bíblia cristã, pois eles não foram inspirados por Deus, eles não têm esse viés de ligação da inspiração do Espírito Santo. Porém, eles são fundamentais para conhecimento histórico de alguns eventos que aconteceram, por exemplo, no período interbíblico. Observada sobre esses textos para entender o que aconteceu nesse período, mas eles não são considerados como palavra de Deus, mas sim registros históricos. Todavia, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa utilizam esses textos apócrifos nas suas reuniões. Nós precisamos entender a partir da nossa perspectiva pentecostal. Pastor Douglas Batista comenta o seguinte, que os livros apócrifos não podem ser julgados como livros canônicos, como livros sagrados, que têm uma inerrância, que têm uma autoridade, pois eles não são inspirados por Deus. Esses livros, como estou dizendo para você, foram estabelecidos pela Igreja Católica em 1546 no Concílio de Trento, a partir da visão do catolicismo romano que adota esses livros para poder combater a reforma protestante, inserindo alguns, por exemplo, no cânon do Antigo Testamento. Essas listas estão presentes em uma Bíblia católica. Você pode encontrar, por exemplo, esses livros que foram inseridos lá, que nós não utilizamos, que não estão presentes na nossa de 66 livros. Que livros são esses? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Olha, Eclesiástico, não é Eclesiastes não, viu? É outro texto. Baruque, essa carta que ele apresenta a Jeremias, 1ª e 2ª Macabeus, trechos de acréscimos no livro de Esté, tem um capítulo a mais no livro de Esté, alguns capítulos a mais no livro do profeta Daniel, são acréscimos que estão presentes na Bíblia Católica. Além disso, a Igreja Ortodoxa estabelece agora outros textos além desses no seu texto que considera-se como palavra de Deus. Que textos são esses? 1º e 2º Esdras, a oração de Manassés, 3º e 4º Macabeus e o Salmo 151. Na nossa Bíblia só vai até o Salmo 150. A palavra pseudo-apócrifos já traz essa ideia de falso texto, ou seja, falso escrito. Como alguns textos que começam a surgir tomando o nome de alguns apóstolos, como por exemplo o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Barnabé, o Evangelho de Judas. Esses textos não são considerados como textos sagrados. Vários textos desses foram escritos após a morte de João, especialmente entre o 1º e 2º século, estabelecendo agora uma tentativa de ponte de ligação com a igreja. Porém, essas pessoas que registravam, será comum na época, registravam um texto e para dar autoridade no texto sagrado, eles colocavam o nome de um apóstolo, o nome de alguém, para poder inserir dentro da igreja. Porém, a igreja estudou esses textos, já observou esses textos e percebeu que não tem autoridade bíblica, não tem inspiração do Espírito Santo, não são textos que possuem autoridade apostólica, não são textos que estão presentes nos dias de Jesus e não são considerados como palavra de Deus. Por isso que nós, pentecostais, cristãos em Jesus, tomamos como base apenas a Bíblia que possui 66 livros, a Bíblia que possui
39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, considerada para a gente como palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou te ajudando, contribuindo com você, deixa teu comentário aí, é importante, tá? Vamos avançar agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A verdade nas Escrituras. Os 66 livros da Bíblia contêm um testemunho infalível de Deus, da obra salvífica em Jesus, e por isso que as Escrituras são incomparáveis no nosso tempo. Ela venceu o tempo, demonstrando todo o plano e projeto de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a Bíblia é a verdade plena. Pastor Douglas Batista comenta o seguinte no livro de apoio, que nós reconhecemos, respeitamos a diversidade cultural, a pluralidade de ideias, porém rejeitamos o conceito de relativização da verdade bíblica, definitivamente revelada à humanidade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, ela fala sobre Deus. Norman Geisler destaca o seguinte, que as evidências internas e externas a favor da Bíblia são muito fortes, que comprovam que ela é a palavra de Deus, diferente dos outros livros e acervos da humanidade. Ela apresenta a santidade, ela apresenta essa visão infalível, concreta da verdade de Deus. Douglas Batista, nosso querido pastor, também destaca, citando John Hughes, que a Bíblia traz para a gente uma série de verdades importantíssimas que precisamos levar em consideração. A primeira é a verdade que Deus expressa com exatidão, sem qualquer erro, nas próprias palavras da Escritura, ao serem usadas na construção de frases dentro do texto sagrado. Deus se expressa dentro do texto, Deus se revela dentro do texto de forma perfeita. A segunda verdade é que Deus se expressa com exatidão através de todas as palavras na totalidade da Escritura, de uma forma especial através de um conteúdo religioso e teológico. Em terceiro lugar, é que a verdade de Deus é expressada de modo inerrante somente nos autógrafos, mas também considerada a partir dos apócrifos, que são destacados com o tempo, em fidelidade, copiados com certeza e destacando a autoridade do texto sagrado. Por isso nós levamos em consideração essa autoridade que a Bíblia tem, que ela é a verdade de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A verdade espiritual e moral. Pastor Douglas Batista destaca que a Bíblia tem princípios imutáveis. E esses princípios imutáveis demonstram que ela é a verdade de Deus. Esses princípios imutáveis demonstram a salvação para a raça humana. Esses padrões bíblicos, morais, a respeito da ética, de como viver com o outro, em demonstrar que pecado continua sendo pecado, está presente na palavra de Deus. Norman Geisler faz questão de citar também que a Bíblia contém muitas metáforas profundas a respeito de si mesma, apontando para essa verdade. Primeiro, a Bíblia ela é como uma semente que nos salva. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Segundo, a Bíblia também ela é como o leite que nos nutre. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. A Bíblia é como a água que nos lava. Está presente em Salmos 119, versículo 9 e Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. A Bíblia é como o fogo também que nos purifica. Jeremias 23, 29. A Bíblia é como o martelo que nos quebra. De uma forma muito especial, Jeremias 33, 29. A Bíblia é como uma espada que penetra no íntimo da nossa alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. A Bíblia é como o remédio que nos cura de todo o pecado. Salmo 119, versículo 11. A Bíblia é como um espelho para a gente. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 25. A Bíblia é como lâmpada agora para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Gente, que Deus use você. Avançando, vamos agora para o terceiro e último subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A verdade histórica e científica. Pastor Douglas Batista ainda declara, apresentando tanto na lição, que a Bíblia
a respeito da sua ortodoxia. Declara-se de uma forma especial que ela é sagrada e ela é infalível, demonstrando para a gente uma regra de fé, demonstrando para a gente uma conduta moral, de como viver em santidade diante de Deus. E ela é infalível porque vence o tempo e todos os testes que foram colocados contra ela, vencendo por causa da mão de Deus, da autoridade que Deus dá. E é muito importante que todos nós na igreja devemos amar a Bíblia, devemos proteger a Escritura, ler a Escritura, colocar a Escritura em prática na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, acreditando em todas as verdades eternas. Gente boa, espero ter te ajudado hoje em sala de aula, que essa palavra use você. E eu espero que o Senhor Jesus te abençoe como instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece não, deixa teu comentário aí, importante para a gente. Deixa o likezinho, compartilha essa aula, tira uma foto, me marca do Instagram, segue a gente lá, o nosso endereço está aí. Com muita alegria vou te receber lá também. Conheça o nosso Ministério Pastoral e, claro, gente boa, que eu quero trazer algumas dicas de leitura para você conhecer e estudar ainda mais a Palavra de Deus. Como dica de leitura, para construir essa aula, eu tomei como base o texto do pastor Douglas Batista, pode te ajudar muito nessa ministração, tá? Adquira esse material na editora CPAD, você encontra. O texto também do Davi Guimarães, Introdução ao Estudo da Bíblia, pode te ajudar muito a entender sobre esse assunto. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus está imperdível, você precisa dela para estudar durante esse trimestre. Procure adquirir a sua no site da CPAD. E também tomei como base o texto do Norman Geisler, Teologia Sistemática. Muito importante estudarmos a Bíblia como palavra de Deus. Gente, que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia. Vamos compreender agora a Bíblia por dentro, em sua estrutura. E eu te espero por aqui, tá? Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.